Os maridos mais amostradinhos, parte 6. Eu gostei assim. Amor, você prefere casar logo comigo ou ser preso? Ué, não é a mesma coisa, não? Aqui tem coragem. Ele deve estar morto essa hora. Aquele momento que a polícia te pega no flagrante. Eu ia fazer não. Aham, sei. Eu ia não, só olhei pra ver se... Tô sabendo, vai. O poder da oração de um marido. Ô meu pai, abençoa minha vida financeira, meu pai, eu te peço. Glória a Deus. E tudo aquilo que consome meu dinheiro, que caia por terra, Senhor. E é porque é mesmo. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Você manja da zoeira, hein? Quando a mulher sai, demora muito pra voltar. Eu tô deitado, tomei banho, tadinho, sem janta, sem café, Que tristeza. sem nada, não estou... Vou morrer seco.